Olá, o Jornal Integração desta quinta-feira está no ar. Vamos ver agora o que é destaque na edição de hoje. 11ª Paraliteratura tem início na Praça Torquato de Almeida e atrai bom público. Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Pará de Minas se unem para prevenir queimadas no período de estiagem. Com alta de casos de síndromes respiratórias, a área da saúde de Pará de Minas pode decretar situação de emergência. Vereadores se exaltam ao defenderem e atacarem a emenda impositiva na Câmara de Pará de Minas. E ainda, jogo amistoso vai reunir esportistas do passado aqui de Pará de Minas no próximo domingo. Isso e muito mais agora no Jornal Integração. Uma ótima noite para você. Começou hoje a 11ª Paraliteratura na Praça Torquato de Almeida, bem no centro aqui da nossa cidade. Um evento mais que especial e que atraiu bom público. Incentivar a leitura. Esse é um dos objetivos principais da Paraliteratura. A feira literária, promovida pela Prefeitura de Pará de Minas, começou nessa quinta e a programação está repleta de atrações para todas as idades. Quem esteve na Praça Torquato de Almeida já pôde conferir um pouco do que vai ter durante os 4 dias de evento. Um desejo tão grande, né, vamos dizer assim, de toda a cultura, né, de todos os artistas, escritores, de que esse evento, né, a Paraliteratura, que ela realmente crescesse, né, que ela fosse se tornando realmente uma referência. Então, a gente hoje se sente assim, vamos dizer, realizados. A gente aguarda aí ainda receber muitas escolas, parceiras que estarão visitando a feira e também toda a população de Pará de Minas, encerrando aí no domingo com o encontro de bandas. A feira está concentrada na Praça Torquato de Almeida, com diversos estandes de livros à venda e também um estande da Biblioteca Pública. Mas parte da programação também vai ocorrer em outros lugares, como em escolas e no Teatro Municipal. Autoridades, estudantes, escritores e o público em geral prestigiaram a abertura, que teve ainda contação de história para divertir a criançada presente. A cultura é muito importante, né? E Pará de Minas, né, já é uma tradição, uma cidade cultural, uma cidade que gosta de cultura. Então, convidar todos, né, para poder participar dessa 11ª Paraliteratura aqui em Pará de Minas. Eu acho que tudo começa pelas crianças, né? E o saber, a leitura, parte das crianças, ensinar as crianças o gosto pela leitura. E a partir daí serão pessoas instruídas, pessoas educadas. Para os estudantes é uma oportunidade de entrar em contato com o universo literário. Eles entendem a importância de deixar um pouco de lado a tecnologia para mergulharem na leitura. Foi muito bom, eu agradeço pelo convite, que eles fez um convite para o governador Valadares. Eu agradeço a todo esse pessoal que organizou isso daqui, para todos os alunos. A gente tem que saber, porque se a gente precisar arrumar um trabalho, a gente tem que ler o currículo. Se a gente precisar fazer um empréstimo, a gente tem que saber ler para não tomar um golpe. Bom, e agora a gente fala de conscientização ao meio ambiente. Para prevenir os incêndios florestais típicos desta época de estiagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também a Defesa Civil aqui da cidade planejam várias ações. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Isabela Bani. Nós estamos agora no período de outono, onde o clima é mais seco e também mais frio. E essa época é bem propícia aí para o aumento dos incêndios florestais e também, né, em outros locais, como lotes, como florestas. E sobre esse assunto, né, sobre esse trabalho de prevenção, a gente vai conversar agora, primeiramente, né, com o capitão Edson, coordenador da Defesa Civil Municipal, que vai trazer para a gente dados importantes, né? A gente estava conversando e o ano passado a gente teve aí uma queimada, um incêndio muito grande, foram 980 hectares, né, na Serra das Torres. Então, isso com certeza mexeu com o município, né? A gente tem que lembrar, falando num contexto geral, que o ano passado, em termos de série histórica, foi o ano que o Brasil registrou o maior número de queimadas, desde o início dessa contabilização.
O estado de Minas Gerais foi o estado com maior registro e a região centro-oeste, dentro do estado de Minas Gerais, a região com maior número de registros de queimadas. E no município de Pará de Minas não é diferente, né? É um assunto que é muito importante, que traz muito transtorno para a sociedade, e o reflexo disso negativo, ele se estende ao longo do tempo, né? Nós registramos esse caso específico, que aconteceu no dia 16 de setembro do ano passado, próximo à Serra das Torres. Foi uma queimada de grande extensão territorial, mas a gente tem registros pontuais em diversos outros pontos da cidade, principalmente próximo a essas encostas. Lembrando que nós estamos, a cidade de Pará de Minas é uma cidade que está circundada por serras. A gente pode citar a Serra do Cristo, né? A Serra do Andaime, Serra das Piteiras. E essas elevações, elas propiciam a propagação do fogo com maior intensidade e velocidade, e atingindo essas grandes áreas. Nós temos que ter uma mudança, na verdade, de cultura da população. A gente fala, não é uma mudança de comportamento. O comportamento, você adquiriu aquilo ao longo da sua vida e você tende a buscar uma mudança nesse sentido. Mas, na verdade, hoje a gente tem que trabalhar uma mudança cultural. Trabalhar com nossas crianças a educação e a prevenção para tentar mudar esse cenário. Lembrando que, voltando a falar sobre as consequências do incêndio, ela traz consequências imediatas para a saúde das pessoas. Risco, como a gente tem registro do ano passado, de focos de incêndio, com chamas atingindo 5, 10 metros de altura, próximo a residências, nas áreas urbanas do município. E, consequentemente, ela tira a cobertura do nosso solo, ela aumenta a probabilidade de erosão, né? Ela diminui, né, a resistência do solo, e aí propicia, no futuro, quando da chegada das chuvas, o carreamento de solo para as áreas baixas da cidade, ou seja, para a calha do Ribeirão Paciência e dos outros cursos d'água que tem dentro da nossa área urbana, e com isso propiciam, né, nesse período chuvoso, os alagamentos, as inundações. Então, assim, a Defesa Civil trabalha dentro de um ciclo visando a prevenção no período de seca dos incêndios e das consequências que esses incêndios trazem para a população, e visando também já o período chuvoso, o que se reflete na natureza. Então, a natureza ela é um ciclo, e a gente também tem tentado se ajustar a esses movimentos climáticos, e principalmente, né, a tendência desses eventos climáticos extremos virem a ocorrer com maior frequência, né, devido a ações antrópicas do homem, né, na natureza. Muito obrigada, capitão, pelas informações. E já que a gente falou, né, de prevenção, a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, ela já planeja aí várias ações, né, para trazer esse assunto em pauta, mostrar que a sociedade tem os seus deveres em relação a isso, né? A gente conversa agora com o Kennedy Reis, o secretário de Meio Ambiente. Kennedy, como que está aí, né, essas ações de prevenção? Bem, desde o início da gestão, a gente já começou a conversar com os demais atores envolvidos na questão de combate aos incêndios florestais. Então, a gente já teve uma primeira reunião e a gente conseguiu a gente já vai ter um seminário em Pará de Minas, já nesse mês de maio, para a gente poder já alinhar junto com a população algumas ações e medidas para a gente combater esse período que já está próximo de iniciar. É uma questão muito assim, dramática, né, porque os incêndios florestais, muitas das pessoas entendem que é somente nas áreas de mata, e não, né? A gente, aqui em Pará de Minas, todos os anos a gente combate incêndios florestais ali próximo à UPA, né, em loteamentos, nas serras, nas beiradas de rodovia. Todos esses locais, né, que acontecem isso, causam um trauma, tanto com a população que mora no local, quanto também a fauna e a flora, né, e os recursos hídricos. Então, nada mais que justo a gente já começar a conversar, para cada um disponibilizar o que pode ser feito, como pode ser feito e de que forma as forças de ação e de resposta imediata vão poder agir nesses momentos de calamidade perante a população. Fica aí o convite, né, um dever de todos nós, e também é muito importante cada um fazer a sua parte, porque os incêndios florestais, ele traz aí muitos prejuízos, tanto para o meio ambiente, como também para toda a população. Voltamos ao estúdio.
O intervalo chegando e na volta você acompanha com alta de casos de síndromes respiratórias. A área da saúde de Pará de Minas pode decretar situação de emergência. E ainda hoje, vereadores se exaltam ao defenderem e também atacarem a emenda impositiva na Câmara Municipal. Não sai daí, eu volto já já, depois do apoio cultural. Um amistoso no próximo domingo vai reunir antigos jogadores do futebol amador aqui de Pará de Minas. Além de disputar as partidas, os atletas vão comemorar junto com o público 2 aniversários especiais. Futebol é sempre uma oportunidade para rever os amigos, para confraternizar, e no próximo domingo a gente vai ter um evento muito importante aqui em Pará de Minas. Quem vai falar para a gente melhor sobre isso é o Lúcio Faria, um dos organizadores desse evento. Lúcio, como que vai funcionar? E todo mundo está convidado para esse evento também, né? Claro, todo mundo está convidado, né? Entrada gratuita. É uma oportunidade do pessoal de Pará de Minas rever os antigos craques daqui, né? Que não sou eu. Vocês vão poder ver Osmano, Misael, o Silvério, o Geraldo Guimba, o Zinho, o Zico, dentre Robson, dentre outros que estarão lá atuando pelos veteranos do Rio Branco. Então será uma oportunidade de rever esses craques que fizeram história no futebol amador aqui de Pará de Minas. E é uma ocasião especial também, né, que vocês estão comemorando 2 datas especiais. Exatamente. Eu tenho um motivo particular que deu origem a esse amistoso, que é o meu aniversário de 70 anos. Dentro das minhas comemorações, eu quis fazer um jogo, voltar a jogar no campo paraense, onde eu treinei no Infanto Juvenil, disputei campeonato amador, né, pelo Paraminense, pelo Internacional do Segredo. Então quis relembrar essa minha época de assistir jogos do Paraense, treinos do Paraense, os meus treinos lá com o Pedro da Ica, os jogos de futebol amador. E aí nós acoplamos a isso os 69 anos do Rio Branco, que foram comemorados no dia 10 de abril, merecem ser comemorados. O Rio Branco luta bravamente para se manter no futebol amador de Pará de Minas. O estádio foi municipalizado, precisa ser revitalizado para atender não só os jogos do Rio Branco, mas também a população do bairro, fazer uma escolinha infantil, que é muito importante para a comunidade. E quem quiser comparecer, como faz? Tem que comprar ingresso, é gratuito, e que horário que vai ser? Será agora no domingo, dia 18, no Campo Paraense, às 9h30. Entrada gratuita, né? Só ir para poder participar, assistir a partida e rever aí os craques de Pará de Minas. Ok, obrigado, Lúcio. Então tá todo mundo convidado para esse jogo especial. Voltamos ao estúdio. Hora da previsão do tempo. Para esta sexta-feira, o clima continua de tempo ensolarado, mas ainda baixas temperaturas. O frio já está vindo com tudo, viu? Veja agora na tela como fica o tempo aqui na cidade e em outros municípios aqui da nossa região. Em Pará de Minas, mínima 14, máxima de 26 graus. Em Perdigão, mínima 15, máxima de 26. Em Conceição do Pará, mínima 14, máxima de 27 graus. Em Quartel-Geral, também na região centro-oeste, mínima 15, máxima de 27 graus. E em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, mínima 14 e a máxima chega aos 27 graus. Bem, agora a gente faz um alerta justamente por conta do período frio e seco. Pará de Minas está em alerta com o avanço de doenças respiratórias em crianças. A rede pública já registra um aumento expressivo nos atendimentos. No entanto, o município segue apostando em ações preventivas e de reforço no atendimento para manter a situação sob controle. A chegada do outono trouxe, junto com o frio e o ar seco, um aumento expressivo nos casos de síndromes respiratórias, como bronquiolite, influenza e Covid-19, doenças que atingem principalmente as crianças. As crianças são as mais atingidas. A gente, no adulto, eles podem também serem atingidos, mas os sintomas eles vão ser mais uns sintomas semelhantes a um resfriado.
Agora, nessas crianças até 2 anos, e principalmente nessas crianças até 6 meses, a gente já observa uma criança que pode ter febre, nariz escorrendo, pode ter tosse, ficar com o peitinho cheio, né, ficar com a chieira, mas essas crianças elas são também mais suscetíveis a terem os quadros mais graves. Todo pai, né, pai e mãe, eles sabem mais ou menos que existe um certo limite para aquela criança, né? A criança tem um pouquinho de nariz escorrendo, tossir um pouquinho, isso daí é tolerável, pode procurar o atendimento na UBS, né, para poder fazer uma avaliação, às vezes fazer algum medicamento, mas os sintomas que mais nos preocupam são quando a criança ela começa a respirar muito rápido, né? Às vezes ela fica com as extremidades mais azuladas, né, que a gente chama de cianose, às vezes para de interagir adequadamente, para de amamentar adequadamente, para de se alimentar, de se hidratar, e isso realmente já são sinais de gravidade para nós. A principal coisa que a gente pode fazer é realmente evitar aglomerações, evitar, né, locais onde a gente sabe que vai ter outras pessoas ou crianças gripadas. Então a gente sempre orienta, né, realmente vir procurar os serviços de saúde quando a gente vê que está fugindo daquilo que é o mais normal para a criança. Fazendo vacinar, né, muito importante. Então a gente vendo que tomando essas atitudes, né, a gente consegue diminuir essa transmissão e acabar, né, melhorando aí a saúde da população em geral. De janeiro até o fim de abril, os atendimentos na rede pública de Pará de Minas subiram significativamente. Em abril, foram mais de 800 casos, e só nos primeiros 13 dias de maio já são 450 registros. Enquanto cidades da região já decretam emergência, Pará de Minas segue apostando em ações preventivas, como o reforço das equipes médicas e a ampliação do atendimento das 3 principais UBSs da cidade, sendo ela Walter Martins, Providência e Nossa Senhora da Piedade. Nas últimas 6 semanas vem havendo um aumento importante da doença respiratória aguda grave, né? Que é uma síndrome que acontece anualmente nessa época, né? Vem aumentando progressivamente, nos últimos dias estabilizou num índice alto de pacientes. Nós já tivemos que transferir vários pacientes, né, para a CTI, nós estamos com a capacidade de observação na UPA, tanto pediátrico, mais pediátrico, mas também na adulto, bastante ocupada, a taxa de ocupação quase 100%. O hospital, nós temos 6, 7 leitos no hospital para criança, hoje nós temos 10 meninos internados, né? E como nós não temos CTI, nós estamos com 2 pacientes em CTI fora do município. Então, é uma situação preocupante, mas nós já nas últimas 2 semanas já aumentamos o número de médicos que estão atendendo as crianças, né? O pessoal que dá suporte, técnico de enfermagem e tudo mais, nós temos um aumento, estamos mantendo a situação sob controle, né? A recomendação é clara: prevenir é fundamental. Evitar aglomerações, manter a vacinação em dia e procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas são atitudes que fazem a diferença. Além disso, a Secretaria de Saúde reforça que, em casos leves, o primeiro atendimento deve ser feito nas UBSs. Casos menos graves, não tragam para a UPA. Leva primeiro na unidade básica de saúde, porque lá, primeiro, eles vão ter contato com menos crianças adoecidas e com risco de transmissão, né, de agravar o caso. Então, só vir para a UPA os casos que realmente a unidade básica de saúde indicar que precisa de vir para a UPA. Bom, e agora vamos para mais um intervalo e na volta você acompanha vereadores se exaltam ao defenderem e atacarem a emenda impositiva na Câmara Municipal. Não sai daí, a gente volta logo depois do apoio cultural. Os ânimos se exaltaram na última reunião dos vereadores de Pará de Minas, que ocorreu na terça-feira. E o motivo é a
tão falada emenda impositiva. Ao defenderem, mas também atacarem a proposta, os parlamentares tiveram aí discussões acaloradas. Nós vamos acompanhar na reportagem de Evânio Glauder. Senta que lá vem a história. O clima esquentou durante o uso da tribuna pelos vereadores de situação e oposição à emenda impositiva. Os vereadores que estão contra o projeto reclamam da pressão que estão sofrendo pelos colegas. O primeiro desconforto foi entre o presidente da casa, Délio Alves, e o vereador Cadu Franco. O projeto, ele não é ruim. Eu volto a falar. Fica à vontade para vocês votarem. Só que eu fico triste, fico mesmo, de coração aqui, porque nós temos que ter respeito uns pelos outros. E não tenham dúvida disso. Amanhã nós vamos ter projeto aqui de polêmica. E nós temos que ter a tranquilidade, a sabedoria para decidir ele. Eu, Cadu, e sempre demais vereador, estou correndo atrás mesmo. Estou mostrando para o outro lado. Mostrei para o executivo, mostrei, a pedido dos 10 vereadores. Fui lá, sentei com ele, mostrei para ele. E ele sabe que o projeto é bom. O Inácio, me desculpe, mas ele sabe, porque ele foi parlamentar e as emendas estão vindo tudo. A cidade está recebendo aí, pelo que eu estou vendo aí, vai passar de 10 milhões, Marcílio, de emenda parlamentares. Então, ele sabe. Logo em seguida, o vereador Cadu Franco reagiu aos comentários do presidente. Eu estou aqui eleito legitimamente, não tirei o mérito do partido, e tenho o mesmo poder do que os 16 que estão aqui compondo comigo essa casa. Essa casa ela é legítima. Eu não estou nervoso nem bravo, eu só acho que assim, passaram um pouco dos limites para tentar conquistar esse voto e assim, não vou aceitar isso comigo. Igual, acredito que com os 6 que já se posicionaram contra, todos eles sofreram pressão nesses últimos dias por causa da emenda. É o jogo político, concordo. Mas temos que respeitar uns aos outros aqui dentro. Outro ponto é que temos que conduzir essa casa, igual o senhor falou, com lisura e sem levar no quesito de pessoalidade. Nós temos que ter a noção de que se a gente for barrar projetos um dos outros aqui, por mera vaidade, a gente vai estar prejudicando a nossa cidade. E, por último, como o senhor citou... Estão te mandando aí, velho? Não, eu anotei no WhatsApp. Se o senhor quiser, pode olhar aqui. Não, pensei que estava alguém te mandando, desculpa. Se o senhor quiser, pode ficar à vontade para descer aqui e ler. As forças ocultas costumam mandar. As forças ocultas elas estão do outro lado, pode ter certeza. Elas estão tentando convencer a gente a votar a favor da emenda. Em seguida, a indisposição foi entre os vereadores Vinícius Alves e Dinei Calhas. A gente fica indignado que tem que ter respeito um com o outro, porque quando a gente estava lá na reunião, lá, o dia que nós estávamos lá, eu acho que 3 horas na reunião. Foi. Né? O Vinícius aí falou comigo assim, se você não votar a favor, o Avante vai te procurar, vai ter procuração de 3 meses. Não, mas esquece isso. Virei para ele e falei assim, então você pode procurar, que eu não dependo de vereador, não. Presidente, como ele citou meu nome, eu não tinha nem falado nada do que aconteceu aqui. O problema é que eu tenho toda a gravação da conversa no meu telefone. Não foi nesses termos que eu falei, sabe? Se você tem, eu também tenho. Perfeito. Aí, o que você falou está tudo gravado no meu telefone. Vamos fazer tá? Tá tudo gravado. Dá licença. O que eu falei? Assunto encerrado. Assunto encerrado dos dois. Às 3 horas está gravado aqui. Desliga o telefone dos dois, por favor. Por favor. Não, deixa eu só explicar. Estou pedindo. Meu nome. Emenda impositiva ou indigesta, que soma ou divide opiniões. Só nos resta esperar pelos próximos capítulos desta novela da vida real e que as forças ocultas se manifestem ou se calem para sempre. Bom, e com isso o Jornal Integração de hoje vai ficando por aqui. Você tem um novo encontro comigo amanhã ao meio-dia no Informativo TVI e às 7 da noite aqui no nosso tradicional telejornal. Você continua muito bem informado acessando tvitv.com.br e, claro, nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Basta você procurar por TVI Pará de Minas. Tem sugestão de pauta ou algum tipo de assunto que pode ser notícia aqui na TVI? Então mande pra gente via WhatsApp 3236-2120 ou também no direct do nosso Instagram. Para você, uma ótima noite e até amanhã.